E aí, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Bom, temos um novo presidente eleito que vai tomar posse a partir de janeiro e precisamos falar sobre isso. Eu vou começar uma série de conversas a respeito de política e o que foram as eleições de 2018 e muitos de vocês talvez não tenham interesse nenhum nisso e vocês podem simplesmente não assistir. O canal eventualmente vai continuar com vídeos de BDO, vai continuar com vídeos de inglês e até de HOTS, porque eu voltei a jogar e agora eu sinto que eu tenho algumas coisas que posso falar, mas eu acho que esse tema de política é muito importante. Se você acha que política já acabou e que a gente não tem mais que falar sobre isso, se você não tiver interesse nenhum nesses vídeos, basta que você não assista. Muitos de vocês me mandaram pedidos, quer dizer, muitos, parece que milhares de pessoas, estou falando de algumas dúzias de pessoas aí, me pediram para que eu continuasse falando sobre política, só que eu percebi que o custo-benefício de se falar sobre política antes das eleições estava muito baixo. Por quê? Porque as pessoas estavam cegadas pela sede de vitória do candidato delas e elas não mudariam de opinião. Então as pessoas elas não queriam refletir sobre política, elas queriam que o candidato delas ganhasse e elas estavam se atendo com todos os argumentos, com unhas e dentes, é assim a expressão, para convencer de que o outro candidato era o demônio e que o candidato delas era o salvador do demônio. Eu entendo essa perspectiva, mas a gente vai justamente refletir sobre ela e o quanto ela pode ser danosa ou o quanto ela pode ser prejudicial. Quem joga HOTS aí, imagine que o nosso país está dividido entre aqueles que acham que na hora do tributo todo mundo tem que ir no tributo e aqueles que acham que tem que ir no boss. E é engraçado, porque se nessa hora você seguir a call errada, se todo mundo seguir a call errada, dá bom. Se todo mundo for no boss, vai dar bom. E todo mundo puxar o boss, vai dar bom. Agora, se todo mundo for no tributo, também vai dar. Desde que todo mundo lute direitinho. Agora, se for metade para cada lado, os dois vão morrer. Vai morrer 2 na TF, depois morre 3 gankado no boss. E o nosso país, ele tá muito desse jeito. Desculpa quem não joga e não entendeu. Mas assim, enquanto a gente estiver rachado, a gente não vai ter unidade para tomar os remédios amargos que a gente obrigatoriamente tem que tomar a partir de agora. O Bolsonaro está muito lascado, ele vai ter muita dificuldade para governar e eu vou fazer um monte de vídeos aqui pedindo pelo amor de Deus para vocês não tentarem sabotar o cara, porque esses remédios eles serão amargos para que a gente colha frutos no futuro. Tomara que ele tome. Se ele não tomar essas medidas, a gente vai ter que exigir dele que ele tome, porque senão a gente está fudido. E se ele tomar essas medidas, mesmo que alguns de nós percamos alguns direitos, mesmo que alguns de nós, quer dizer, muitos de nós eu tô falando, tenhamos muito mais dificuldades, são coisas que a gente precisa fazer se a gente quiser sair do poço. Então essas conversas sobre política serão para identificar as necessidades que a gente tem e para ver o que a gente pode fazer para chegar lá. Eu vou tentar fazer isso porque eu percebo que alguns de vocês gostam muito da forma como eu falo das coisas e a gente está muito numa guerra de narrativas, né? Eu vou tentar narrar a realidade do meu jeito, para que você não tenha que escutar do Meirelles, por exemplo, para que você não tenha que escutar de alguns especialistas que falam de uma forma que talvez para você não faça sentido nenhum. Eu vou tentar fazer analogia do cenário político com o jogo que a gente joga, com coisas que a gente faz no dia a dia. Por quê? Porque são importantes, independente de quem ganhou. Outra coisa que me fez não gravar vídeos tomando partido sobre quem eu achava que deveria votar é que eu não queria ter responsabilidade de influenciar nenhum de vocês, sendo que nem eu tinha certeza a respeito do meu voto. Eu não queria carregar o peso de ter influenciado na decisão de vocês por um candidato ou outro, sendo que eu não tinha essa convicção. Embora muitos de vocês tenham plena convicção de que eu falei muito mal do candidato de vocês em muitos momentos. Tá. Eu vou abrir aqui porque eu acho que é justo para me posicionar, mas percebe que agora eu falando em quem eu votei não é mais boca de urna, não é mais campanha, não é Fausto sendo pago por conspiradores para tentar influenciar a internet. Eu vou falar como amigo, né? E eu acho que isso é válido para vocês perceberem que eu não quero ganhar vocês para que vocês façam alguma coisa que me convém. Eu quero propor reflexões para que vocês cheguem em algum lugar para talvez ou não melhorar a vida de vocês em algum aspecto. Eu quero compartilhar conhecimento. Esse canal existe para isso. Eu não acho que eu sou dono de conhecimento 100% correto, mas mesmo quando eu falo alguma coisa errada, eu aprendo com os feedbacks, eu reflito muito com isso e eu tento dividir também os meus aprendizados ao longo, né, das reflexões que eu faço com os feedbacks que eu recebo, para que a gente aí evolua como pessoas, para que a gente chegue em algum lugar.
Bom, primeiramente, primeiro turno, pensei bastante, escutei várias propostas. Para mim, os dois piores eram Bolsonaro e Lula, ou Haddad, e infelizmente foram os que seguiram em frente. Eu gostava muito da proposta, da conversa, do diálogo e do foco do Meirelles, mas eu achava que desde o começo que o Brasil não estava preparado para ter um presidente daquele. A gente precisa de um presidente de punho firme, de articulação, e o Meirelles não tinha. Ele seria um ótimo ministro da Economia, um presidente não tão bom assim, mas eu preferia ver o país na mão do Meirelles do que na mão do Bolsonaro agora. Uma coisa que o Meirelles era muito era honesto no diálogo dele. Ele deixava de responder um monte de perguntas quando associavam ele ao Temer e ao MDB e toda a lama na qual ele já se envolveu. Ele era muito evasivo, ele não sabia, né, articular, argumentar, mas ele não mentia deslavadamente. Isso é uma coisa que todos os candidatos fizeram, né, democraticamente, mas ele não mentia sobre coisas críticas, tentando moldar a realidade a bel prazer dele, e ele também mostrava muita objetividade naquilo que ele ia fazer, coisas que o Brasil precisa. Então ele sabia que medidas a gente deveria tomar, sabia que esses remédios eram amargos, e ele teve coragem de dizer uma coisa que pouquíssimos tiveram de dizer: a gente vai ter que cortar direito sim, não vai ter dinheiro para todo mundo, fundo de pensão, saúde, o que você quer? É ter alguma aposentadoria ou não ter nada? Então se você quer ter alguma aposentadoria, a gente vai te pagar o que dá, a gente vai cortar até chegar num ponto equilibrado em que a gente arrume as contas e possa voltar a subir. Tem que ter muita coragem para falar um negócio desse, e isso é a mais pura verdade. Só que o que os outros tentavam fazer, o Boulos, por exemplo? Não, o dinheiro tem, a gente vai jogar na mão da população, porque aí a hora que a população gastar vai aquecer a economia e o Estado arrecada mais. Isso é doença. Isso é alienação. Então, assim, quando eu vi que Boulos, Daciolo começaram a ficar para trás, já me deu uma grande sensação de alívio, e os mercados também sinalizaram isso. Falando sobre informação privilegiada a qual eu tive acesso, de vários diretores de bancos ao fazer, né, comunicados às maiores consultoras e editoras do país, eles disseram que assim, chegou num ponto em que Bolsonaro e Haddad para o mercado tanto fazia. Isso foi um alívio muito grande, porque se a gente seguisse com algum outro, com uma abordagem um pouco mais nebulosa, talvez os mercados agissem de maneira negativa. Se o Boulos passasse com aquela proposta ridícula dele de taxar as grandes fortunas sairiam do país e a gente quebraria por falta de fluxo de caixa. Que bom que isso não aconteceu, né? Então a gente já está num ponto em que para a economia, para o mercado, meio que tanto faz. O mercado está tenso, mas ele acredita que pouca coisa radical aí vai acontecer para ferrar tudo, e que essas equipes elas vão continuar fazendo o bom trabalho que já havia sido feito. Por mais que você esteja relutante em dizer que o Temer está fazendo um bom trabalho, ele claramente está fazendo um bom trabalho, e ele claramente salvou, né, a economia do Brasil de um colapso que era iminente. Então, assim, golpe ou não golpe, o trabalho que o cara fez durante esse período foi essencial, foi importante, e a gente está melhor encaminhado do que a gente estava na época que a Dilma saiu. A gente não está falando da moral dos presidentes, a gente está falando de competência de equipes econômicas. Tudo bem? Em quem eu votaria no primeiro... Aliás, né, quem eu apoiei no primeiro turno? Marina. E aí, assim, a gente tem uma série de... Por que eu não podia falar, né, que eu estava votando na Marina? Porque as pessoas falariam que o marido dela é desmatador, que ela é comungada com o PT, que ela, uma série de coisas que eu não estava afim de ouvir, e que, assim, a gente estava num cenário em que não tinha santo nenhum, né? Quem era santo é porque era alienado e estava fora daquele meio. Coisas que eu acho legal na Marina. Eu fiz uma anotação aqui de algumas coisas que me fizeram pensar e me fizeram chegar nessa conclusão. Eu fiz parte, a primeira guild que eu fiz parte aqui no BDO, ela se chamava Ômega, e é uma guild muito saudosa. Eu fiz parte de 3 guilds até hoje, adorei todas elas, e a Ômega foi a minha primeira casa, foi onde eu aprendi a jogar, foi o lugar onde eu tive contato com as pessoas que me ensinaram tudo sobre o jogo, que já vinham jogando desde o russo, e onde eu fiz, assim, amizades que eu valorizo muito, embora a gente não tenha muito contato. Eu sou muito bom para fazer amigos, eu sou muito ruim para manter contato com eles, mas a amizade está aqui, né? O respeito, a consideração pelo Hugo, pelo Enix, tá aqui, tá vivo. E eu quero compartilhar com vocês uma situação muito legal que eu vivenciei. No momento em que a guild estava num ponto crítico, em que, assim, metade queria muito que a guild seguisse um caminho e a outra metade queria muito que a guild permanecesse no caminho que ela estava,
o meu líder na época, o Enigs, ele fez um discurso muito bonito. Ele disse, quando vocês entraram na Ômega, ela já tinha os valores dela, ela já era quem ela era. A nossa guild, ela é assim, ela funciona desse jeito. E se todo mundo quiser sair da guild porque ela é desse jeito, todo mundo tem livre-arbítrio de sair, mas a guild não pode mudar, porque ela já é quem ela é. Eu achei esse discurso de uma integridade absurda, porque se você entra numa guild, se você aceita uma guild porque ela tem determinados princípios, não é porque a maioria de repente quer mudar tudo que você pode simplesmente falar, não, tem que ser democrático, então a gente tem que seguir uma outra linha. O que aconteceu na verdade é que essa guild, ela atraiu mais gente com perspectiva diferente daquilo que ela deveria, do que devia. Saiu enrolado, mas acho que você entendeu aí, né? O que o Enix queria dizer é que se a guild está ruim desse jeito para a maioria, então eu preciso que a maioria saia para que eu traga para a guild pessoas que tenham o pensamento, né, dos valores que a guild tem. É dessa maneira que se faz, e aí a amizade continua, e a gente continua. Né? Tem gente que vai lembrar disso com uma visão não tão romantizada assim, mas foi quando o Enix e o Hugo eles conquistaram o meu respeito, porque eu falei, cara, que legal escutar isso, que a pessoa ela não se vende, ela não muda de valores. Então imagina eu que entrei na guild do nada, né, desavisadamente, eu tava lá e de repente a guild inteira mudou, não era mais aquilo que eu aceitei quando eu entrei, e aí todo o tempo que eu passei ali dentro já não valeria mais, então eu deveria sair porque eu tava no lugar errado. A Mariana Silva, ela perdeu um monte de aliados ao longo do tempo, mas ela não perdeu os valores. Então ela tinha propostas, ela tinha integridade, e ela era flexível até onde ela podia, e chegava num dado momento em que ela não podia mais, e aí ela parava de negociar, e aí todo mundo ia embora. Então os ataques à Marina eram sobre coisas que me faziam com que eu admirasse muito ela. De não ceder mais do que deveria, de não se vender mais do que deveria, de se manter fiel aos valores dela, mesmo que isso fizesse ela perder as eleições. Isso foi uma coisa que eu passei a admirá-la. Todas as outras críticas, a voz feia dela, a aparência velha dela, a aparência pobre dela, o fato dela aparecer a cada 4 anos, não tem demérito nenhum nisso, porque a gente está falando de uma pessoa que não tem dinheiro. Se a pessoa está na mídia o tempo inteiro é porque ela tem dinheiro para bancar essa exposição. Se a pessoa aparece o tempo inteiro é porque ela está envolvida em coisa ruim, porque o jornal ele só mostra coisa ruim. Se a Marina não estava envolvida em nenhum escândalo e se ela não tinha dinheiro para aparecer durante os 4 anos que precediam o período de eleição, então que bom. Então se ela não tem dinheiro para fazer a campanha e aparecer tanto quanto os outros, que bom. Então é nessa hora que você precisa escutar o que a pessoa tem para falar e ver se ela tem alguma coisa interessante. E as propostas dela eram as mais consistentes de todos os planos de governo que haviam ali. Defeito da Marina, ela não sabia se posicionar num debate, ela não é boa angariadora de votos, infelizmente ela não é boa concentradora de votos. A Marina, eu queria que ela fosse um presidente por trás de um bom marqueteiro. Mas assim, um bom marqueteiro nessas eleições exige que você se venda, exige que você saia espalhando um monte de fake news, exige que você invente um monte de mentiras e exige que você demonize o outro. A Marina ela não fez isso, por isso ela perdeu. Se ela fosse impetuosa, como os outros que foram para a final foram, colocando teorias de conspiração, colocando inimigos e se impondo como salvadora, talvez ela tivesse mais adesão popular, mas ela não se vendeu a esse modelo de marketing que funciona. Isso fez com que eu admirasse mais ainda. Ela também tinha medidas sólidas, embora em determinados pontos críticos ela não soubesse como escapar. Quando as perguntas eram incisivas para deixar ela num canto onde ela não teria como agradar a todo mundo, ela apelava para que isso tem que ser debatido democraticamente, isso tem que ser discutido, e aí assim passava uma ideia de frouxidão, de falta de conhecimento e de iniciativa. Mas quando você esmiuçava ali, quando você fazia uma pergunta mais detalhada, era a candidata que mais tinha preparo, até sobre o Meirelles, porque o Meirelles ele manjava muito sobre economia e a Marina ela tinha uma visão um pouco maior sobre tudo, na minha opinião. Você pode não concordar com uma palavra do que eu estou dizendo, eu estou compartilhando a minha experiência. E ela tinha muito conhecimento sobre muitas áreas, diferente dos outros candidatos. Ela manja muito sobre muitas áreas. Eu quero compartilhar um feedback que eu recebi no meu canal e foi um dos que mais me fez crescer.
Nesse vídeo aqui, que foi muito popular, que foi o de Choro sobre Choro, o Danilo, e eu tô devendo uma resposta para ele até hoje, aliás, eu tô devendo resposta para um monte de vocês, mas vocês não têm ideia do quanto esses feedbacks me fazem crescer. E o Danilo, ele falou, olha, o BDO, ele oferece uma experiência exclusiva para cada jogador, em todos os seus aspectos. E isso me fez refletir muito, porque, assim, no começo eu achava que eu tinha direito de falar sobre o play to win do jogo, mas eu falo sobre uma perspectiva de alguém que sempre comprou tudo que teve vontade. E ontem, sem pacote econômico, eu fui fazer coleta de Tamer, e como é uma desgraça você jogar com um char que não tá upado, que não tem nada, que não tem peso, que não tem inventário. Então, assim, você percebe que eu tava tentando falar com uma propriedade, eu até parei de fazer isso, que eu não tinha, porque eu não sabia como tinha sido a experiência dos outros, que além de entrar sem grana, entraram em fases em que o jogo tava bugando para elas. Como que eu tenho o direito de chegar para essa pessoa e dizer que o jogo é maravilhoso, sendo que ela não percebe o jogo com essa experiência? Então, a Marina Silva, ela tinha... ela é uma pessoa de diversas vivências. Ela é uma pessoa que sabe como é a vida do pobre. É uma pessoa que sabe como é a vida do interior. E sabe como é a vida nas grandes capitais. E sabe como é a vida no meio das pessoas que são muito ricas e abastadas. Um presidente assim, ele tem mais discernimento na hora de tomar decisões que são importantes para o país do que teria o Boulos, por exemplo, e o Bolsonaro. Porque o Boulos só parece que ele manja de pobre. Ele não manja de pobre porque ele não é pobre. Você percebe que existe uma grande diferença entre você nascer no berço de ouro e crescer ali no meio do povo que você pode usar de massa de manobra e assim, fazer de fato parte do povo, por já ter experienciado a vida de um brasileiro das classes menos favorecidas e por ter sido uma das poucas exceções que conseguiu vencer através da meritocracia. A Marina é uma exceção à meritocracia, né? Porque ela deu certo com o esforço próprio dela. E essa resiliência de aguentar todas as fake news, todas as mentiras, tudo que foi feito em torno dela faz com que eu admire ainda mais. Mas eu achava que depois de tudo isso, depois de ter né, jogar todas essas flores em cima das pessoas, eu acho que ela seria uma boa presidente. Eu não sei. Eu acho que o meio político ali, nosso Congresso, nosso Senado, eu acho que é um lugar ruim demais para a pessoa que a Marina é. E talvez ela não seria boa o suficiente. A gente teria uma pessoa, seria motainai, né, o que os japoneses falam, uma pessoa melhor do que o ambiente exige. Eu tenho alguns alunos que são vencedores da vida corporativa, mas que eu acho que são melhores pessoas do que o mundo corporativo exige. E eu falo, você vai sofrer a vida inteira, porque você é boa demais para o ambiente onde você está. Eu acho que a Marina, na política, é um caso meio que esse. Que pena que a gente perdeu alguns líderes que poderiam ter existido, mas se eu acredito que o Bolsonaro pode ser até um presidente melhor do que a Marina poderia ter sido, eu acho que eu acredito sim. Ontem, quando eu abri o meu posicionamento em relação ao meu apoio no segundo turno, um monte de gente meio que se decepcionou profundamente comigo e veio falar comigo um monte de coisas que me deixaram bem triste, mas que foram esperadas. Eu acho que depois de algum tempo essas pessoas vão refletir, a gente vai voltar a conversar e aí tudo entra no mesmo caminho. No segundo turno, esse vídeo tá ficando muito longo, né? Desculpa, mas é porque é tanta coisa importante, gente. No segundo turno, eu fiquei falando mal de Bolsonaro aí, eu fiquei atacando, sendo ácido com o Bolsonaro durante boa parte do tempo. Então, por que foi que ontem eu falei que, dadas as circunstâncias, eu preferi o Bolsonaro? O meu posicionamento, ele foi muito estimulado pelo vídeo desse cara aqui. Se inscrevam nesse canal, Lúcio Big, ele vai estar muito presente no vídeo que eu vou falar sobre políticas faz depois da eleição. O trabalho que esse cara está fazendo pelo país, ele é muito importante, eu acho que vocês devem acompanhar. Ele fez esse vídeo, meu voto de presidente vai para, e foi um vídeo que me comoveu muito, porque esse cara ele manja muito de política, esse cara manja muito do cenário econômico, ele manja muito de gasto público e arrecadação, e ele falou, hoje eu sinto como se eu tivesse que arrancar um dos meus dois braços. E eu vou escolher aquele que vai me fazer menos falta. E eu me identifiquei bastante com isso, sabe? Porque o fato dele votar em alguém não significava que ele apoiava incondicionalmente esse lado. Aliás, eu entendo quem vota no Bolsonaro por não querer PT, eu entendo quem votou no PT por não querer Bolsonaro, mas eu sou meio cético com quem é extremamente passional a respeito do seu candidato, achando que ele realmente vai salvar o país. Eu invejo essa fé, eu invejo essa esperança, mas
eu fico meio com um pé atrás, porque, cara, não é possível que a gente acredite que um desses candidatos é realmente tudo que fala que é e que vai conseguir fazer tudo que vai, tudo que se propôs a fazer, porque eu acho que o cenário é catastrófico agora, né? E o Lúcio, e é engraçado, porque ele fez todo o vídeo, ele deu toda a argumentação dele para no final falar, e é por isso que eu vou votar no Haddad, e eu jamais vou perdoar o PT por me obrigar a votar nele novamente. Então, assim, a situação estava tão ruim para o Lúcio Big que ele odiava o PT por ter que votar no PT para impedir que as coisas acontecessem da forma como ele acha, como ele acredita que podem acontecer na mão do Bolsonaro. E o que me fez pensar tudo isso, me expor mais ou menos da mesma forma, mas chegar a uma conclusão oposta dele, foram coisas que talvez agora sejam a parte mais importante do vídeo. Eu não acho que o Bolsonaro seja tudo isso que ele pregou ser. Eu acho que todo esse ódio que ele, sobre o qual ele se apoiou para angariar votos, ele não é real, ele é estratégia política, ele é manobra política para representar muito bem a indignação do povo, o antipetismo, para representar o resgate aos valores e as décadas passadas das quais a gente se lembra com muita saudade, com muito romantismo. Então o Bolsonaro, ele tem uma imagem de protesto. E eu nunca acreditei nesse cenário catastrófico que a esquerda pintou, de que se o Bolsonaro fosse eleito, no outro dia todo mundo acordaria com vontade de matar gay, negro e espancar mulher. Eu não acredito nisso. Inclusive eu fiz esses 2 vídeos falando que o seu medo do Brasil virar uma Venezuela não faz nenhum sentido, e que o seu medo de ser morto por um bolso Hitler também não faz o menor sentido. Essa é a minha perspectiva. Muitas pessoas já tentaram me fazer pensar o contrário e não me convenceram. Eu posso ser um teimoso errado, sim. Em momento nenhum eu coloco a minha opinião como se ela fosse totalmente verdade e inquestionável. Vocês vão continuar me mandando feedbacks, eu vou continuar refletindo a respeito do feedback que você me manda, e eu vou continuar evoluindo. Na verdade é para isso que esse canal está aqui. Vamos pensar, o Bolsonaro, ele era atacado por ser uma ameaça à democracia. Agora vamos ver, se o Lula, presidente 4 anos atrás, aliás, através de Dilma, 4 anos atrás, né? Se o Lula, ele compra todo o legislativo, a nossa democracia, ela é dividida em 3, ela está sobre 3 pilares, 3 alicerces da democracia. A gente tem o executivo, o legislativo e o judiciário. E se o Lula, ele compra todo o legislativo e nomeia o judiciário, onde está a democracia? Então, assim, quando o filho o infeliz lá, o filho do cara, foi lá e falou assim, se eu quiser fechar o STF é só mandar um soldado e um cabo, né, fazendo menção a coisas que outros políticos em outras circunstâncias já disseram também. Quando esse cara fala que vai mandar um soldado e um cabo lá, me faz dar risada, porque assim, o golpe acaba sem que o soldado e o cabo forem embora. Não é assim. O STF pode trabalhar home office, não é o prédio que faz a democracia. A democracia, ela é feita em torno das leis que foram estabelecidas, que um soldado e um cabo não pode falar, ter que acabar com essa porra aí. Não é fácil desse jeito. Entende? Agora, então, eu acho que assim, esse golpe militar de 30 anos atrás, que as pessoas têm saudade, não entendo por quê, por desinformação, as pessoas têm saudade, não pode acontecer porque ele simplesmente não é factível, não é viável, não tem dinheiro para isso, não existe organização para isso. Você não tem dinheiro nem para leite na escola, você vai ter dinheiro para sustentar exército, observando cada passo de cada cidadão. A gente não é submisso, a gente não é subordinado como venezuelanos que não têm opção, como norte-coreanos. Não dá para você querer ter esse controle do nada. Agora, se você compra o legislativo e nomeia o judiciário, para que soldado? Para que soldado? Então, o PT, ele já fez toda aquela máquina de emparelhamento do Estado, e essa máquina está lá pronta, até as peças estão lá, basta que entre um novo líder lá e coloque essa máquina de novo para funcionar. Várias pessoas com quem eu conversei e que eu respeito e cuja opinião, né, eu respeito e admiro, que estão colocadas em várias grandes empresas, me disseram, quando eu perguntava para elas, a corrupção diminuiu em volume com a Lava Jato? Diminuiu e diminuiu pra caralho. Em valores, pra caramba. Essa eleição, todos os partidos fizeram sem dinheiro. Foi uma das melhores eleições que a gente teve, porque não teve dinheiro infinito garantindo a vitória de um dos lados.
Isso foi muito legal. Ah, mas teve fake news. Fake news é uma coisa ótima que a gente tem que debater daqui a pouco, porque isso daqui tá fazendo a gente crescer em discernimento, tá fazendo com que a gente tenha que dar um boost na nossa compreensão e no discernimento do que é certo e o que é errado, e esse conhecimento vai nos fazer muito bem nas próximas décadas. A gente está num momento crítico de aprendizado, mas assim, não tem dinheiro infinito bancando campanha, então essas eleições elas foram muito mais justas e democráticas. A corrupção, ela diminuiu em níveis, mas a estrutura ainda está lá. Então, quando eu tento, quando a gente tenta investigar e ver a corrupção ainda existe, está se reestruturando, está discreta, está lá. E colocar o PT de volta agora nesse momento daria combustível para essa máquina se recolocar. Então, assim, quando eu perguntava para as pessoas, você acha que realmente se o PT voltar para o poder, ele consegue colocar a máquina de novo para funcionar? E as pessoas cuja opinião eu respeito muito eram unânimes em dizer que sim, que sim. E vamos lá, gente, a Lava Jato, por mais que a gente não queira se empolgar muito com ela, eu percebo no brasileiro uma dificuldade de se empolgar com a Lava Jato, porque o cara fala assim: não, esse negócio não pode dar certo, estão me enganando. Nada no Brasil dá certo, então essa Lava Jato aí, uma hora a gente vai se decepcionar com ela. E a gente vem com esse pensamento já há alguns anos, e a Lava Jato ela só nos mostra resultados melhores e melhores. Ela tá funcionando, ela tá dando bons resultados. É que a gente não quer ter tanta esperança para depois se frustrar. A gente acha que uma hora o Lula vai ser solto e que todo esse povo vai ser impune. Mas a gente tem grandes empresários presos. Agora me diga, que grande empresário... A Lava Jato ela só tá crescendo, ela só tá se desmembrando e a investigação só tá aumentando. O repatriamento está aumentando também de divisas. Agora, assim, me diga, que empresário, em sua consciência, caso o PT voltasse ao poder, que empresário delataria contra o Estado? É mais complicado você achar que a Lava Jato ela continuaria com a força que está nesse momento com o PT de volta no poder. Você pode dizer que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas tem. Tem. Então, a simbologia de ter o PT fora do poder, que foi quem coordenou, quem orquestrou toda essa máquina. Ah, mas todos os partidos estavam envolvidos, sim, mas de quem era o plano? De quem era o plano? Dizer que esse plano não era do Lula e da cúpula dele é ser, no mínimo, muito inocente. Agora, assim, que outras pessoas entraram junto, sim, mas a gente tinha alguém orquestrando essa coisa toda. Você entende? Na verdade, mais os empresários do que a classe política. Na minha opinião, os empresários eles tinham muito mais poder do que a própria classe política. Mas essa classe política era representada por algumas pessoas chaves. Essas pessoas chaves estão sendo punidas, têm que ser punidas. Tem um monte de gente esperando só o fim do foro privilegiado para ser preso. Que bom que a gente está indo nessa direção. Ah, mas tem muita gente saindo impune, sim. Mas a classe política agora ela sabe que ela não pode fazer mais o que quer. E isso já é ótimo. Porque 8 anos atrás o negócio estava escancarado e a gente estava feliz. Porque a gente tinha dinheiro com gasolina barata, com energia barata. Agora a gente está se ferrando, mas a gente nunca teve tanto controle sobre o andamento da corrupção e nunca teve tanta esperança de conseguir combatê-la de maneira eficiente. Nesse cenário, entre um cara que tem um discurso de ódio para angariar voto e que não tem essa máquina e que precisaria começar um novo esquema de emparelhamento de Estado caso quisesse, e gente que tem essa máquina pronta, representado por um fantoche, porque assim, o Haddad, se ele tivesse em qualquer outro partido concorrendo a qualquer outra vaga, eu votaria nele, porque o Haddad é uma pessoa que eu admiro. Ele foi o ministro da Educação bom, caso você goste do PT ou não, Haddad é uma pessoa competente e admirável no trabalho que ele exerceu, na época em que ele estava. Agora, se esse cara se submete à estratégia de dizer que ele é o Lula, e se submete a dizer todas as coisas horríveis que ele disse durante essa campanha, eu já não posso mais manter o respeito que eu tinha por ele. Eu tenho que enxergar o Haddad como uma peça, como um fantoche do partido que ele representa. Então, como é que, por admirar o Haddad como pessoa, eu vou votar nele e dando poder a todo esse partido que ele representa? Na minha opinião, o Bolsonaro é fantoche também de um partido que eu não sei o que vai fazer, mas a gente tem que olhar, a gente tem que olhar de perto. E a gente tem que fazer isso juntos, independente de em quem você tenha votado. Agora, como é que você vai vigiar o trabalho que o PT pode voltar a fazer sem que a gente tenha acesso a isso? Era muito mais complicado. Então, diante dessa necessidade de amputar um dos meus braços, como o grande Lúcio Big manifestou nesse vídeo dele, ele escolheu votar no Haddad e eu admiro muito o posicionamento dele.
E eu optei pelo Bolsonaro. Ontem um monte de gente se decepcionou comigo e veio me dizer um monte de coisas. E eu buguei a mente de um monte de gente que veio falar, cara, eu não acredito que você, o cara que cuida da irmã com... o cara que ajuda as pessoas, eu não acredito que você é a favor da tortura. E aí, meu Deus, o quanto isso é... O quanto a gente precisa lutar por discernimento para a gente começar a chegar em algum lugar. Agora, se você odeia o outro porque o outro é imbecil, é porque tem alguma coisa errada. A gente tem que trabalhar para um entendimento em comum. Hoje, cada lado vê o Brasil de acordo com uma narrativa. A gente tem que ter uma narrativa só, para seguir uma direção só e para dar certo, independente de que caminho a gente siga. E é para isso que eu vou tentar fazer alguns vídeos aqui que vão propor reflexões. E agora vocês sabem, agora sim, porque quando eu comecei a falar de política, o que vocês ficavam falando? Você é petista, você é esquerdista, você não quer... Sabe, as pessoas ficavam falando de mim como se eu fosse me revelar um articulador político de algum partido. E agora eu esperei até o final da eleição para vir dizer para você que eu não sou. Que ninguém me paga e que eu não quero fazer você votar em ninguém. Eu quero fazer você pensar, refletir e chegar em algum lugar com um pouco mais de discernimento. Caso você tenha interesse. Se esse for o seu interesse, então a gente vai continuar batendo esses papos e eu espero que eles sejam úteis. Você pode até não estar feliz com o Bolsonaro presidente, mas vamos combinar uma coisa? Vamos atacar as medidas que ele for começar a ter. Não faz sentido a gente fazer um negócio desse aqui. Primeira manifestação em defesa da democracia contra o Bolsonaro. Então vamos lá. Bolsonaro ele foi eleito democraticamente. Bolsonaro foi eleito democraticamente. Você pode fazer uma passeata contra o Bolsonaro, ou você pode fazer uma passeata em defesa da democracia. Você não pode unir as duas coisas neste momento. Você não pode reclamar das duas coisas. Você não pode ser contra o Bolsonaro, contra a posse do Bolsonaro, em defesa da democracia. Isso não faz o menor sentido. Agora, assim, respeite a democracia, espere o cara entrar no poder, veja as medidas que ele está tomando e lute contra essas medidas, não lute contra a pessoa. Não lute contra a pessoa. Vamos ver o que o cara vai fazer e vamos começar a reagir a essas decisões e a essas atitudes. Então, ao invés de ficar no conforto do seu lar odiando uma pessoa que você não sabe nem o que faz, vamos prestar atenção no que ela faz. E vamos odiar o que ela faz. E vamos tentar impedir que essa pessoa faça coisas que não são nocivas e tentar obrigar essa pessoa a fazer coisas que são importantes para nós. Eu espero que você se una a mim nessa empreitada, porque acho que a gente precisa. Eu nunca quis perder o meu tempo, deixar de jogar para falar sobre política. Eu estou fazendo isso porque eu considero algo necessário. Você também deveria achar. Por hoje é isso.